Bom dia, 6 horas da manhã, começando o nosso programa de hoje. E estou aqui com minha querida Cris Gimenez. A gente vai dar continuidade no nosso trabalho, aquilo que a gente desenvolve. A Cris é uma especialista em numerologia kármica, a gente vai falar sobre numerologia. Que é um autoconhecimento também. A partir da sua data de nascimento, você pode, se conhecer em todos os sentidos. Sua personalidade interna, personalidade externa, a sua missão de vida. Você vai saber o seu ciclo encarnatório e, principalmente, você vai saber sobre o seu ano pessoal, aquilo tudo que pode acontecer no seu ano. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, hoje, amores, minha irmã de magia, minha irmã do coração, minha amiga, minha mentora. Então, Cris, vamos lá, vamos falar de numerologia kármica. Bom, numerologia kármica, numerologia divina, é uma numerologia que fala das 22 estadas na Terra de um ser humano. 22 estadias, 22 degraus que o ser humano passa na Terra em evolução. E esses 22 degraus, ele é colocado em cima dos 22 arcanos maiores do tarô, aonde em qualquer momento, né, que você tiver, você pode evoluir e não necessitar mais de reencarnar. Então, a numerologia kármica, ela vem falando sobre o seu processo de evolução. Eu digo que a numerologia kármica, ela é o seu DNA espiritual. Quer dizer, quem é você? Né? Aonde que você se encaixa na história da evolução e do crescimento das pessoas que estão à sua volta, né? O ciclo encarnatório fala justamente sobre isso, sobre o ciclo de pessoas que estão à sua volta, o ciclo de convivência, o ciclo social, o seu ciclo espiritual. Quer dizer, quem é você na hora que começa a apurar, na hora que você começa a compreender quem é você que está ali, né? E aí, né, quando, por exemplo, falam, né, que, por exemplo, os piscianos estão na última encarnação. Na realidade, a numerologia kármica não tem a ver com a astrologia nesse sentido, né? Ela não vem falando sobre, Áries é o primeiro, Peixes é o último, né? E tem ali o Leão no meio do caminho. Não é essa linha. A linha, ela fala exatamente sobre a sua data de nascimento, sobre o dia, o mês, o ano que você nasce. Ele vem contando uma história pregressa. Ele vem contando uma história de quem você foi em outras encarnações. Quais foram os seus principais aprendizados em outras encarnações. O que você deixou de aprender, né? O que você pegou e jogou para debaixo do tapete? E aí você traz para essa. Mas é legal porque você traz para essa e no momento em que você descobre isso, você consegue trabalhar. Exatamente. Em cima disso, né? Então não é só aquela coisa, não é destino, né? Foi assim, morro assim. Destino, porque fazes de jeito assim, nenhum. Ela dá um rumo, ela dá um norte muito bom, né? Para aquilo que a gente pode mudar. Exatamente. Você não vai cantar destino, porque faz. Não. Você sabe do seu destino a partir do momento que você faz os cálculos da sua data de nascimento. Uhum. E aí o que acontece, né? A numerologia kármica, que hoje também recebe o nome de numerologia divina, ela vem falando do momento aonde você causa algo. Então, a numerologia, ela é em cima da lei da causa e do efeito. E eu só consigo mudar o efeito a partir do momento em que eu entendo a causa. A partir do momento que eu consigo entender qual é a história, a partir do momento que eu consigo entender qual é o entrave que eu tenho na minha vida. Se eu entendo esse entrave que eu tenho na vida, eu consigo destrinchar e fazer uma situação melhor, né? Eu consigo vivenciar algo melhor na minha história, eu consigo vivenciar algo melhor na minha vida. Eu consigo mudar a minha história. Eu mudo a minha causa a partir... Aliás, eu mudo o efeito a partir do momento em que eu entendo qual que é a minha causa.
sim, a sua causa e a sua missão de vida, o que você veio fazer no mundo. O que eu vim fazer aqui? Né? E é importante. O que eu vim eu fazer aqui? Ter vindo dormir. A gente se pergunta tanto, né? Qual a minha missão? O que eu estou fazendo no mundo? O que eu vim aprender? E muita gente acha, né, Cris, que veio com um karma. É importante falar isso. A gente fala de numerologia kármica, mas o karma aqui, ele tem uma outra conotação. Ele tem a conotação do agir, da ação. A palavra karma significa ação, né? Da ação. Daquilo que você... De compreensão, né? Os budistas falam muito em transformar o karma em dharma. Né? E quando é que eu transformo o karma em dharma? Quando eu entendo por que elaboro ele. Porque quando eu reelaboro o que é negativo em mim, quando eu reelaboro a ação negativa que vem trazendo para mim. Então, o que acontece, né? Eu, por exemplo, eu tô sempre atraindo situações de traição. Eu tô sempre atraindo situações que são negativas. Como que eu vou conseguir sair desse negativismo? Eu tenho que entender aonde que eu estou me traindo, né? Na traição eu tenho que me entender onde que eu estou me deixando para trás. Será que é porque eu estou me escondendo para não desagradar o marido, a mulher, para não desagradar a pessoa que está do meu lado? O traído é traível. O traído é sempre traível, né? Ou não, ou eu estou fingindo uma coisa que eu não sou. Né? Eu não estou conseguindo expressar. Verdade. De repente a minha família me coloca para baixo, né? Então eu tenho uma expressão artística e a família diz que não. É importante isso, dessa coisa do falar, né? O negativo e tal. O que você ganha com isso? Porque muitas vezes a gente deixa de agir, a gente deixa de fazer, porque a gente tem um ganho. Sim. Quando você deixa de ser você e você está sendo o que o outro quer, o que acontece? Você está agradando o outro, você está ganhando. Está ganhando. Às vezes ganhando a companhia. Sim. Né? Às vezes ganhando não enfrentar uma solidão. Exatamente. Às vezes ganhando não ir à luta atrás do que você quer, porque aquela pessoa te supre ali com o necessário. Tem coisa, né? Às vezes tem muita coisa emocional que a gente ganha, muito ganho. Tem muito ganho, né? Nesse ganho você tem que assumir várias perdas. Isso que eu ia falar, assumir perdas. Assumir essas perdas é difícil, porque essas perdas podem custar a sua vontade de viver, você entra numa depressão. O prazer, aí você entra numa ansiedade, né? Então você pode custar a sua tranquilidade, então você não dorme, você começa a ficar com insônia. Por quê? Porque toda aquela história, toda aquela situação que você está vivenciando, ela acaba trazendo algum tipo de benefício que você, né, vai colocando as suas necessidades para debaixo do tapete. Só que quando a pessoa quer dar a volta por cima, aí larga tudo, joga tudo pro alto. É que custa muito caro, né? Você largar tudo, né? Custa muito caro, às vezes, você dar a volta por cima. Custa você jogar uma relação pro alto. Custa você falar não. E aí a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente pede pro universo. Tem que tomar muito cuidado. Eu tive uma situação em que uma aluna pediu prosperidade financeira. Ela pediu que os caminhos dela se abrissem profissionalmente e de uma forma financeira, né? Que ela pudesse ganhar um pouco mais, que ela tivesse um pouco mais de retorno no trabalho dela, etc e tal. E aí ela me vai em Arcanjo Uriel, Arcanjo Uriel não, desculpa. Ela me vai em Arcanjo Metatron e pede para Metatron, né? Estava acontecendo um ritual de Metatron e ela pede para Metatron para que as coisas começassem a se abrir. Só que o que estava atrapalhando a vida dela financeiramente? O casamento. O marido era a pedra negativa. O marido era o calo no sapato. E aí na hora que ela pede, né, livrai-me de todo mal, amém.
Livrai-me né? de todo mal, amém. Me traga caminhos de prosperidade, me traga caminhos de alegria. O casamento foi pro Beleléu. Tire do meu caminho o que me impede. Tire do meu caminho o que me impede. E aí, às vezes, você tem que falar para a espiritualidade. Tire do meu caminho o que me impede, com exceção de eu não aguentaria ficar sem isso daqui. E aí você tem que entender que, às vezes, o que te impede de caminhar é justamente aquilo que você não quer abrir mão. Né? E aí, dali ela atrás de querer recuperar esse casamento, de querer recuperar essa relação, né? E todas as vezes que ela vai na espiritualidade, ela me traga de volta, a espiritualidade vai lá e faz o quê? Bota uma confusão. Tem uma mulher no meio, tem alguém no meio, o cara tá saindo com outra pessoa, dá-lhe uma patada, ela pede para ajudar numa coisa, a pessoa vira as costas, fala que não lembrou, que não deu tempo, que não era problema dele, entende? Então sempre assim, mostrando o quê? Olha, essa pessoa aqui não vai te levar a lugar nenhum. É isso que você quer para sua vida? Exatamente. Se você tem quer, hora que você tem que parar e realmente pesar. Exatamente. Tem que pesar. Eu falo muito de custo-benefício. Qual é o custo-benefício? Qual o custo-benefício? E às vezes o custo disso, né, é um custo muito alto. Né? Eu falo o que você quer abrir mão? Eu falo que é dá muito valor a uma linguiça por causa de um porco inteiro, né? É verdade. Então pega o porco, né? Traz aquele porco todinho para você, né? Sendo que você só vai usar a linguiça ali, né? Porque o restante não tem nenhuma utilidade, não traz nada de bom, não traz nada de próspero para junto de você. Então tem muito disso daí, né? E é bem complicado isso, né? Dá um pouco de água aqui. É bem complicado isso, né? Quando você não consegue trabalhar a sua energia de uma forma que ela vai te trazer prosperidade. Quando você não abre mão, aí você tem que bancar o preço, né? Não vou abrir mão do negativo, não vou abrir mão dessa linguiça, porque eu quero porco. Não dá para ter as duas coisas. Assim, daria para ter as duas coisas se houvesse um acordo, se houvesse uma mudança dos dois, né? Aí você conseguiria ter o porco inteiro. Mas quando, sabe, é dar murro em ponto de faca, você insistir numa coisa que não vai acontecer. Então, a prosperidade, ela tá ligada, assim, ao nosso relacionamento, ela tá ligada às nossas atitudes, a nossa forma de pensar. As nossas emoções. As nossas emoções. Então, é um conjunto de muita coisa, não É é um uma conjunto. coisa só. Porque um casamento, para dar certo, tem que ter abdicação dos dois lados, né? Respeito. Os dois lados têm que abrir mão, os dois lados têm que ter respeito, os dois lados têm que buscar ter uma melhoria, né? Os dois lados têm que evoluir E quando a junto. gente fala de respeito, não é o respeito de não trair. É o respeito de aceitar a opinião do outro, respeito de estar lá junto. Eu quero fazer isso, vou lá, vou apoiar, vou ajudar, estar junto. Então, o respeito é isso, não é só, não vou trair, já está ótimo. Não. Mas não adianta, se a pessoa pensa sempre o negativo, sempre coloca uma coisa em cima que não é legal. E aí, o que você vai? Você vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo e você deixa de viver. Exatamente. Você vive o outro, mas você não vive você. Não vive você. E, de novo, volta aquilo que a Cris falou. Você fica insatisfeito, daí vem as doenças, aí você vai ficando cada vez mais triste, porque muita gente hoje fala, estou com depressão. Gente, vocês não sabem o que é depressão. Depressão é uma coisa muito séria. Muito séria. A pessoa desiste. O mundo fica cinza mesmo, sabe? Não tem cor. Não, e a pessoa não vê saída. Então, a depressão é uma coisa muito maior do que tristeza. Mas a pessoa vai ficando triste, aquilo não vai... E aí nada dela anda. Nada anda. Porque não deu certo. Não Exatamente. teve como. Então, assim, a numerologia, ela vai te trazer esse conhecimento, esse posicionamento, ou né? esse posicionamento para você se conhecer o que você é. Por exemplo, a minha missão de vida é um 21. E eu tenho que me dar prazer. Tem que aprender a finalizar as coisas que começam. Entendeu? E eu tenho que, assim, viver a minha vida, não, lógico, eu não vou viver de prazer 24 horas do dia, mas assim, o que eu faço para mim? O que eu me dou, né?
de coisas gostosas que eu Sim. faço. Então, às vezes, eu não posso fazer isso. Eu gosto muito de viajar, por exemplo, né? É uma coisa que me dá prazer. Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer lugares. E aí, se eu deixo de fazer isso, porque, não, agora não dá, porque agora eu tenho que trabalhar, não, agora não dá, porque eu tenho programa, não, agora não dá, porque a filha vai nascer bebê, não, agora não dá. E aí você começa a perceber que a tua vida vai andando para retrocedendo, trás. porque você não Que o está dinheiro, vivendo porque o dinheiro não rende mais. porque a tua vida, sabe, deu uma parada ali. Então, a gente deixa. Então, quando você conhece isso, é muito mais fácil. Eu sei que você começa a entender seus limites, né? Aprender a se posicionar, aprender a dizer não. Olha, agora não. Ó, não vai dar. Ó, desculpa, você pariu agora, tá? Então, Kim, vai balançar aí, bonitinha aí. É bom que Balance, balança o berço aí. Se você vai ser a mão que balança o berço. A opção né? foi sua. A opção foi sua, né? Tô muito feliz então, com a opção. tipo assim, né? A opção foi mas sua. é verdade, não... porque tem pessoas que deixam de fazer as suas coisas para fazer para o outro, vive para o outro. Vive o outro. E aí vive o outro, você falou muito bem. Vive o outro, né? Vive o outro, não vive ela. Uhum. Não vive ela. E aí, a hora que o outro decide ir vivenciar a própria vida, acabou. Aí você fala, nossa, que estranho, né? A pessoa me largou, a pessoa foi viver a vida dela e eu fiquei aí a ver navios. E num casamento acontece muito isso, hein? Acontece. De repente, do nada, aquele casamento termina, acaba, você fica, e aí? E aí, o que eu faço? Você não sabe quem você é, você vive em função daquela pessoa, né? A sua história foi anulada por causa daquela pessoa. No trabalho também. No trabalho, e aí isso. o que acontece, né? Porque assim, você se anulou por causa do outro, para viver o outro, para estar com o outro, e o outro, na verdade, ele se apaixonou por você quando você era você. E aí você já não é mais você é uma marionete. Então o casamento acaba, o relacionamento acaba. Né? Porque quem gosta de marionete, né? Só o dono do circo. E quem gosta de controlar. E a pessoa que gosta de controlar, ela não tem boas intenções. Não tem boas intenções. E às vezes ela cansa também, né? Quem às vezes não cansa do videogame, não cansa do joguinho, aí troca o jogo. Né? Você cansou, já foi até o final daquele jogo, já salvou aquele joguinho. Aí você vai lá fazer o quê? Você troca, vai para um próximo jogo. Então eu cansei de você, eu vou para um próximo jogo. Então não tem. E isso acontece muito porque a pessoa se anula, né? Exatamente. Oi, Jefinho. Beijo, meu amor. A gente te ama. Então, acontece muito dessa questão, né? De você não conseguir estar entregue, né? E a relação, ela tem que ser uma coisa de mão dupla. Eu dou, você me dá, né? Você vai, eu vou, um cede, o outro cede. E aí a coisa realmente anda. Caso contrário, a coisa não anda, né? A amizade é assim. Amizades também são assim, né? As amizades, quando começam a dar defeito, é complicado. Né? Começa a dar defeito, é ótimo. Começa a dar defeito, é complicado. Tem amizades que dão defeito, né? Dá. Você começa a se distanciar, você começa já a não se reconhecer. Pô, a gente muda. Nós mudamos sempre. A gente evolui, né? E aí, às vezes, aquelas amizades não fazem mais sentido, né? Não. Tem coisas que acabam não fazendo mais sentido. Eu acho que tudo tem um ciclo. Tudo tem um ciclo. E não que necessariamente você não precise mais estar, né? Não querer mais ver a pessoa, não querer mais se comunicar com ela. Mas afasta porque você está numa outra fase, você está vivendo um outro espaço, né? Então a gente acaba conhecendo pessoas novas, a gente acaba entrando em outros ciclos, exatamente, né? Em outros ciclos de vida, então, né? E o ser humano procura muito essas novidades, né? Essa sim. coisa alegra muito a alma, né? Quando você se identifica com coisas. Eu acho que isso é muito importante. Com pessoas, né, que estão no mesmo objetivo. Estão te trazendo coisas novas ou que tenham o mesmo objetivo que você. Isso daí faz muita diferença, né? Você conhecer pessoas que estejam no mesmo rol, né? Na mesma sintonia, né? Fazendo as mesmas viagens, né? Olhando os mesmos... se encantando com as mesmas paisagens, né? Cada um olha a paisagem de um jeito, mas você se encanta com aquilo que está acontecendo. Isso é muito importante, né? Porque é importante você se sentir valorizado pelos seus.
né, para os seus pares. E às vezes, quando aqueles pares não estão te valorizando, é hora de você mudar, de você pegar essa sacolinha e mudar e, Pega né, o seu banquinho. e saia de sai de lá. fininho. Pega o seu bem banquinho e isso. saia de fininho. Porque a vida é sobre ciclos. E a vida é sobre começar e terminar. E a numerologia, ela fala sobre isso. Sobre o momento de você começar e você terminar. Sobre o momento de você estar presente e o momento de você estar ausente. De você entender que as pessoas vão partir. Não tem ninguém eterno. As pessoas vão partir. Cada um tem seu caminho. Isso, a e seguir. o bacana é quando você consegue aproveitar a companhia, Uhum. né? Nessa viagem de trem que é a vida, às vezes o parceiro do lado do banco vai mudando, porque ele vai descer numa estação, mas aí vem outro e senta do seu lado. E você saber aproveitar essa companhia, saber olhar pela janela, entender a paisagem, entender o momento de você, às vezes, não querer ver nada, querer dormir. Querer estar ali sozinho. Querer estar ali também. sozinho, isso tudo é muito importante, né? E quando você consegue também ser feliz sozinho, é mais fácil de você fazer o outro feliz. Porque Sim. você tá se satisfeito, basta, você se basta. Né? Então você vai ajudar, você vai transbordar, você não vai completar ninguém, você vai transbordar. Né? E isso faz toda a diferença. Quando nós transbordamos no E aí outro. as pessoas vêm e ficam mais próximas. É engraçado isso, né? Porque a pessoa fica muito mais próxima de você. As pessoas procuram mais você quando você está na plenitude. Exatamente. Quando você se conhece, quando você... E o estar sozinho, né? O estar bem sozinho, é quando você conhece a parte positiva, o seu lado sombra, o seu lado negativo, os seus medos, as suas inseguranças, as suas certezas. Isso é o ser humano. É a sua solitude. Eu sei curtir a minha solitude. Eu não estou na minha solidão. Estou na solitude. Que é o quê? Eu tenho a opção de não escolher. estar com as pessoas. Uhum. Né? Não é que eu não tenha para onde ir, mas eu tenho para onde ir, mas eu escolho ficar comigo. E essa sacada é só o autoconhecimento que te dá. Essa sacada é só quando você olha os seus números e consegue compreender ali, número a número ali, sabe? Consegue abrir essa flor, abrir essa estrela que é você e olhar com um olhar mais positivo, com um olhar mais amoroso para você. A partir do momento que eu olho com um olhar mais amoroso para mim, eu consigo olhar com um olhar mais amoroso. Quando eu não fico naquela coisa, poxa, eu só sirvo porque, né? Então, eu não posso curtir a minha vida porque tem meus filhos. Eu não posso curtir minha vida porque tem meus netos. Não posso curtir minha vida porque tem meu patrão. Não posso curtir minha vida porque tem isso. Bom, eu quero fazer uma coisa, aí arrumo algo para me fazer, me coloco no meio de uma atividade que eu não pedi para estar naquela atividade e eu não posso. Então, quando eu começo a colocar limites, né? Olha, desculpa, eu não vou, não poderia estar, eu já assumi um compromisso, não vou. Você começa a sentir mais alívio. Você vai ver que muita gente vai virar as costas para você. Que não te respeita. Mas são as pessoas que não... exatamente, que não estão na mesma sintonia. Então, para que serve? Pra nada. Não serve. Só pra encher o saco. Né? Exatamente. Pra encher o saco. Só pra torrar a paciência. Só pra vir... não, ainda botar o zoião, né? Aí você... Então deixa quieto. Pega a pimenteira, abre e fala assim, esfrega isso aqui no olho que vai te fazer bem. E buscar coisas novas. Eu acho que a numerologia, ela te dá uma amplitude tão grande, uma visão tão ampliada de tudo, que você consegue ter um novo trilhar na sua vida, mas de uma forma muito, Cris, assim, planejada. Exatamente. Né? Então, e é isso, gente. Espero que... A Cris vai deixar o contato dela com vocês, para quem quiser fazer a numerologia kármica. Vale muito a pena. Inclusive, ela dá curso. Do curso de numerologia, tem vai ter livro, certificado, tem livro. Tem livro, né? O Sua Vida Descrita em Número, introdução, né? A numerologia kármica. Quem faz a mentoria tem um certificado validado pelo MEC como extensão, é um curso de extensão universitária, né? Nós temos uma parceria com a faculdade para isso, para emissão. E também tem validade lá fora, na Europa. Eu sou filiada lá a uma organização que
trabalha com as terapias holísticas, então o seu certificado tem validade aqui e lá fora. Olha que legal. Né? E você quer me seguir? Me siga, @Cris de Mendes Oficial. E meu WhatsApp é 11 98513 0477. 98513 0477. Cris, obrigada, meu amor. Obrigada. Mais uma vez, maravilhosa. E, gente, lembrando o programa que nós temos, Cozinha Encantada, todos os dias, Astral TV 33.3 São Paulo, 47.1 Campinas e região. Sejam muito bem-vindos e a gente se vê no próximo programa, tá bom? Um grande beijo. Até!